Boa noite. Boa noite a todos e todas. Conseguem me ouvir bem, pessoal? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu espero que todos vocês e seus familiares estejam bem de saúde, né? Quero parabenizar e cumprimentar os organizadores, né, desse primeiro workshop virtual de engenharia de produção. E aí eu faço isso em nome da conferencista da noite de hoje, que é a professora Miriam Rocha, e nesse sentido cumprimento, né, e abraço virtualmente a todos os demais envolvidos na organização e os participantes também. Cumprimento também aqueles que estão falando aqui nessa solenidade de abertura. Vou tentar ser o mais breve possível, que o importante de hoje é a conferência da professora, imagino que todos estejam ansiosos. Agradeço também ao pessoal do curso, os professores, sobretudo, os estudantes, empresa júnior de engenharia de produção, e ao departamento, o DECAN, né, Departamento de Ciências de Engenharia e Ciências Ambientais. Apesar de estarmos passando um momento muito difícil, né, para o país, eu vejo de forma bastante positiva, a exemplo dos que falaram anteriormente, que esse evento esteja sendo organizado, né, com o objetivo de discutir temas da mais alta relevância para a engenharia para a engenharia de produção e para, enfim, os interessados, né, não só estudantes e profissionais, mas qualquer um que esteja antenado nessas temáticas que estão listadas na programação, que se estende até agosto, né. Essa é uma forma inteligente e proativa de agir nesse momento de pandemia e de isolamento social, como já mencionou o coordenador do curso, o professor Thomas, né, esse tipo de estratégia, também reforçado agora na fala do chefe de departamento, né, o professor Breno, esse tipo de estratégia seguramente tende a fazer parte das nossas capacitações daqui para frente, em qualquer cenário que se vislumbre a partir desse momento. Especificamente sobre a programação do evento, eu verifiquei que a programação é bem atual, diversificada, aborda aspectos importantes para a profissão da engenharia de produção. Me chama a atenção aspectos relacionados à logística no cenário pós-Covid, né, bem atual, bem importante. Rumos da engenharia de produção nesse cenário também está colocado como uma das atividades. Também acho que é um bom momento para esse encontro de egressos que está sendo previsto também. Acho que muito interessante ter esse feedback dos egressos em relação ao mercado de trabalho e as demandas atuais da profissão. Isso é uma coisa interessante. Vi um outro tema importante na programação que me chamou a atenção, é o papel do engenheiro de produção no serviço público. Essa atividade é bem atual e vale a pena que vocês participem, né? Enfim, então um leque realmente de temas que são muito bons e como foi colocado, né? Estamos em isolamento social, vamos usar isso de maneira inteligente, proativamente, aprendendo alguma coisa, né? Buscando nos capacitar cada vez mais, nos aprofundar cada vez mais naquilo que a gente está estudando. Então, altamente oportuno, parabenizo demais. O Centro de Engenharias está à disposição da organização, apesar de ser um evento virtual, a custo praticamente nenhum, né, o custo é zero, basicamente é a energia das nossas casas que está sendo investido, e a gentileza e a delicadeza das pessoas que estão contribuindo com as conferências que serão apresentadas, né. Então, eu desejo a todos um excelente evento, né, que isso sirva de exemplo para a UFESA repetir isso não só na engenharia de produção, mas em outros cursos, né, e essa rotina de capacitação nesse momento tão difícil é algo que a gente tende a pelo menos tirar este proveito, dado esse momento tão difícil que o país está passando. Bom, parabenizo a todos, né, e desejo a conferencista de hoje uma boa apresentação, e para todos os participantes, um bom evento. Aproveitem. Um abraço. Obrigado. Obrigado pelas palavras, professor Alain. Nesse momento, com a palavra, o nosso pró-reitor de Extensão e Cultura da UFESA, o professor Silvio. Boa noite a todos. Me ouvem? Só me dá um feedback aí, Jonathan. Eu estou ouvindo o senhor. Me ouvindo? Sim, ok, obrigado. Boa noite a todos aqui os presentes. Quero cumprimentar essa banca virtual, essa mesa virtual que
que falou antes de mim, e parabenizar a organização do evento, né? Vocês saíram na frente, vamos dizer assim, do que a maioria da UFESA, né? A PROEC, quando percebeu esse formato de evento que poderia ser feito, a gente começou a elaborar um documento, e antes mesmo que ele fosse tornado público, a gente fez isso ontem, né? O Breno me procurou, falando que estava cadastrando, queria saber se havia possibilidade de realizar o evento dessa forma, né? Então, a gente disse que tinha algumas orientações, então, outros professores já tinham entrado em contato, querendo saber como é que poderiam fazer e tal, então a gente percebeu que existia uma vontade, né, uma proatividade dos professores, de todo mundo que faz ciência, que precisa estar compartilhando informação, que precisa estar discutindo, né? Então, a gente vê que é um momento delicado, como os demais falaram anteriormente, né? E a gente tem que usar, como muito bem o Alan falou, de maneira inteligente, toda a tecnologia que está a nosso favor, e a gente não pode ficar parado, né? No sentido de não deixar que a ciência morra por fatos que são extra-ciência, né? Então, o aprendizado e o uso de ferramentas desse tipo pode nos ajudar, pode nos aproximar ainda mais de pessoas que estão distantes fisicamente, mas a gente tem que tomar como lição também que a gente tem que continuar fazendo ciência, continuar fazendo a ciência progredir, né? E, para não me alongar muito, né, eu acho que eu já estou falando muito, o tema eu fico muito feliz em ver os temas que são muito atuais, e o tema em particular da palestra de hoje é um assunto que ele está muito em voga na computação. Eu tenho formação em computação e me surpreendeu bastante. Eu fiquei muito feliz em ver esse tema sendo discutido aqui por vocês, tá? Isso me faz um pouco lembrar de um pensador, tá? Pensador contemporâneo, em que certo dia ele estava falando sobre essa questão, provavelmente vai ser abordado aí na palestra, de que há muito pouquíssimo tempo atrás, a gente tinha o poder nas mãos daquele que detinha informação. Então, normalmente, quem tinha informação era aquele que conseguia manipular, e todos os demais que não tinham, simplesmente tinham que obedecer ou seguir as interpretaçõs do que tem informação. Hoje, a gente vive um processo inverso, né? Hoje, a gente tem informação demais, e poderoso é aquele que consegue tirar daquele calhamaço de dados alguma informação, né? Então, a gente hoje em dia tem essa quantidade, esse big data aí, gigantesco. Então, os profissionais, sejam eles da computação, sejam eles engenheiros de produção ou de qualquer outra área, que conseguirem minerar melhor esses dados, conseguir aproveitar melhor, são os que provavelmente vão ter mais sucesso em suas carreiras, tá certo? Então, eu desejo um bom evento para todo mundo. Fico feliz em ver que 113 pessoas interessadas em discutir ciências, interessadas em ver um evento assim acontecendo, de extensão, com apoio da PROEC. Esse é o segundo evento com apoio da PROEC que está acontecendo nesse formato. O primeiro deles aconteceu hoje à tarde, do DCME, lá do CECEM, e esse é o segundo. Então, vocês também estão de parabéns pela iniciativa e por não ficarem sossegados, né, para não, nesse intuito da gente estar sempre compartilhando as informações, tá? Eu agradeço a todos e desejo um bom evento para todo mundo. Obrigado, professor Silvio. E assim, com a mensagem dos membros da nossa mesa de abertura, encerramos nesse momento a solenidade de abertura do primeiro workshop virtual de engenharia de produção. Passamos para a palestra desse primeiro encontro do workshop, que versará sobre o tema Big Data e engenharia de produção. O termo Big Data emerge dentro de um contexto das tecnologias web, dispositivos móveis e sensores que possibilitam um alto volume, variedade e velocidade da coleta de dados. Diante desse cenário, o engenheiro de produção tem um papel crucial em desvendar essa caixa preta de informações para auxiliar na tomada de decisão. A palestra será proferida pela professora Miriam Rocha. A docente possui graduação em engenharia de produção pela UFRN, graduação também em tecnologia e materiais de 2008, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do RN,
mestrado em Engenharia de Produção pela UFRN, com período sanduíche na UFRJ, e doutorado pela UFRS. A docente é professora com dedicação exclusiva do curso de Engenharia de Produção da UFESA, em Mossoró, e atua na análise multivariada de dados, seleção de variáveis e pesquisa operacional dentro da área de Engenharia de Produção, sistemas de transporte e banco de dados que permitem tais análises matemáticas. Agradecemos a presença virtual de todos e desejamos uma excelente palestra. Voltei, então. Perguntaram se tem lista de frequência. Vai ter sim, o Jonathan vai fazer. E o CA, no caso, né, os discentes que estão voluntários do evento. E agora eu vou dar início à palestra de Big Data. Vou compartilhar a minha tela. E aí vocês vão ter acesso aos slides, as coisas que eu vou mostrando aqui para vocês. Eu não vou perguntar se estão me escutando. Se não me escutarem, vocês avisam, alguém me avisa aí que eu ajeito, se tiver algum problema. Eu vou pedir para que todos desativem as câmeras, só por questão de agilidade na internet, para facilitar. Aí, ao final, né, vão se inscrevendo, se tiverem perguntas, vão se inscreverem no chat, que o Jonathan vai anotando, e ao final, a gente vai abrir para perguntas também. Então, é isso, tá ok, gente? Vamos aqui compartilhar minha tela com vocês. Aqui está abrindo. Vocês estão vendo a minha tela, isso eu quero a resposta de vocês. Vocês estão vendo a minha tela aqui, só para ter a certeza. Sim, ok, então, todo mundo. Tá ótimo, então. Vocês estão vendo, tá bom. Então, aqui vamos dar início à nossa palestra de hoje. Big Data em Engenharia de Produção, né? Sou professora aqui da UFESA. E recentemente doutora. Sofri um pouco agora, mas com isso, não sou de engenheira, não sou da parte de computação, sou engenheira de produção raiz. Então, por isso que às vezes a pessoa vai sofrendo e vai aprendendo, e também por isso que eu pensei nesse título aqui desse tema, porque às vezes a gente não pensa muito aplicado à nossa área. E eu vejo como engenheira de produção é uma área importantíssima, porque o engenheiro de produção é justamente o engenheiro de tomada de decisão. E a tomada de decisão com base em dados, informações, ela é muito mais precisa. Então, por isso que veio a ideia desse tema. Aqui está a agenda, não se assuste com tantos itens, não temos tantos slides assim, mas vou tentar abranger de forma geral o que é a questão da Big Data, os tipos de dados, de onde vêm esses dados, um modelo genérico para análise. Eu vou falar de uns softwares também que vocês podem, já nesse momento de quarentena, já começarem a buscar isso. Hoje em dia a gente consegue informações em online, então você não precisa pagar por essa informação, está aí disponível para a gente, então vocês podem ter acesso a essa informação. Vou dar algumas dicas, eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos desenvolvidos em andamento, justamente para vocês terem ideia de como pode ser feita essas análises. Então, é isso, aqui está a agenda, que vocês entendem por Big Data, o contexto do surgimento do termo, definição, características, desafio, fonte de dados, e a Big Data em engenharia de produção, mineração de dados, tipos de análise multivariada de dados, processo de análise, método genérico para análise multivariada, softwares, trabalhos desenvolvidos em andamento. Essa é a nossa agenda de hoje. Eu estou com a tela aqui aberta, como eu falei, à medida que surjam perguntas, vão se inscrevendo, que o Jonathan vai anotando, e aí no final a gente vai abrir para possíveis discussões, aí cada um vai falar, mas agora não
Não tem como. Se fosse uma sala de aula, seria mais prático nesse sentido. Mas vamos aprendendo juntos, não é isso? Essa pergunta eu ia lançar para vocês, mas diante do volume de pessoas na palestra, eu vou deixar só para reflexão. O que vocês entendem por Big Data? Então, esse é um termo já bastante usado na parte de computação, então ele já vem trabalhando com isso há algum tempo, mas agora que ele meio que surgiu para o público no modo geral. Então, eu queria que vocês refletissem por pouco tempo agora, se já ouviram falar nesse termo, o que vocês entendem, assim, de maneira geral. O termo Big Data, de inglês seria Big, grande, e Data, base de dados, então, grande base de dados. Então, eu creio que, como estudantes de engenharia de produção, engenheiros formados, profissionais da área, eu creio que todo mundo aqui já trabalhou com base de dados. Você tem um volume de dados, você consegue, talvez pequena, mas todo mundo aqui já trabalhou com dados, isso eu tenho certeza. Então, a questão da Big Data é que é um grande volume. É um grande volume de dados que, muitas das vezes, as ferramentas tradicionais de análise não suportam, não são supostas para tal análise. Então, precisam de estratégias mais avançadas de machine learning, né, em inglês, que é aprendizado de máquina, e que seria interessante ter esse conhecimento ou buscar esse conhecimento para poder trabalhar com esse tipo de dados. Aqui, o contexto de surgimento, né, desse termo. Hoje em dia, nós temos tecnologias web, dispositivos móveis, sensores, e isso aumentou substancialmente a quantidade de dados gerados, né, como o professor Silvio comentou, né, a gente percebe que tem muitos dados. Até você tem seu celular, se você anda de um ponto ao outro, está gerando dados. A localização do celular está dando informações. Se você acessa um Facebook, você também está gerando dados para aquela plataforma. Uma distribuidora que vai lá entregar para o seu cliente, anota no tablet que foi entregue ou pedido, um cadastro. Então, tudo isso está sendo gerado dados. Então, nós temos cada vez um volume maior de informações disponíveis para análise. Então, o termo Big Data se caracteriza pelo crescimento rápido, né, do volume, variedade e velocidade desses dados de coleta. E, como eu falei anteriormente, as tecnologias existentes, né, talvez não dão suporte. Então, é preciso se pensar como tratar esses dados. De que forma que eu posso extrair informação para que possa auxiliar a tomada de decisão. É isso que o engenheiro de produção, né, é um papel importante do engenheiro de produção. E essa questão da Big Data, as características dos dados, aí entra um papel importante da estatística. Eu sei que alguns vão se assustar, né, mas o engenheiro gosta de números. Então, isso talvez seja uma coisa boa, né? Então, a gente vai ter aqui, tem dados, tem a questão de estatística, que é interessante também se apropriar desse conhecimento. Não só a parte computacional, mas a parte estatística também. E aqui temos essa referência do Laurix, que ele, além da questão do volume, velocidade e variedade, ele insere uma outra característica que seria a veracidade desses dados. Seria a confiabilidade nesse sentido. Então, vamos ter, nesses 4 esferas, informações que a gente vai tratar. Não vou entrar em cada uma dessas de forma peculiar, de forma profunda, que é uma palestra, mas eu vou comentar mais ou menos para vocês entenderem do que se trata. Então, a ideia dessa palestra é que vocês consigam, pelo menos, quando se deparar um grande volume de dados, uma Big Data, vocês consigam ter, pelo menos, uma ideia de como poder tratar e extrair informação desses dados. Essa é a ideia que foi pensada. Claro que quem quiser se aprofundar no assunto vai ter que ler mais um pouquinho e coisas nesse sentido. Então, dentro do volume, tem a questão da performance de processamento, que aí é uma coisa mais computacional, né, dos softwares usados, dos algoritmos. Tem uma questão de classes desbalanceadas,
Por exemplo, eu trabalhei com banco de dados de acidentes de trânsito, então tinha um volume de 70 mil acidentes. Só que dentro desses dados, eu vou ter, nesse caso, tinha 500 fatais. Aguardar um pouquinho aí, eu acho que vai voltar. Aguardar só um minuto aí, eu acho que ela vai voltar. Boa noite a todos e a todas. Só para avisar que a professora Miriam já está resolvendo o problema e logo mais ela está de volta aí para continuar a explanação.
Estão me ouvindo agora? Caiu a internet, não sei o que foi. Sim, estamos ouvindo. Que bom. Eu parei aonde aí para vocês? A senhora estava falando de que trabalhava com um banco de dados com acidentes. Ah, sim. Tá, ok. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Vamos nos adaptando, gente. Vamos adaptando. Fiquei desesperada, mas voltou. Qualquer coisa me ligue de novo, porque aí eu vou. Aí eu vejo que tem uma coisa errada. Era nesse slide, né, que estava? Isso. Tá. Então vamos continuar. Eu vou abrir. De vez em quando eu vou fechar só para ver se está ok, só para. Então aqui eu estava falando da questão das classes desbalanceadas, né? Eu trabalhei no banco de dados de acidentes, e esse banco, ele tinha, por exemplo, acidentes fatais e não fatais, era cerca de 70 mil dados de acidentes, só que tinha 500 sobre acidentes fatais e o restante era não fatais, então a gente percebe um desbalanceamento nos dados, então isso tem que ser tratado. A questão de não linearidade dos dados. A maioria das ferramentas geralmente só tratam dados lineares, e também tem algumas que também tratam não linearidade, então também pode ser adequada. A questão da variância, os viés. A questão da variedade desses dados, por exemplo, aqui a gente tem a localização. A gente pode até trazer agora para a questão do Covid. A gente percebe que alguns países eles estão conseguindo coletar informação de várias pessoas, consegue testar várias pessoas, já outros não, só faz teste com os casos mais graves, não consegue testar toda a população, então a gente percebe que a gente vai ter, em determinadas localizações, o maior número de informação do que outras. Então isso também é uma questão importante. A heterogeneidade dos dados, eles são homogêneos, são heterogêneos, estão diversificados. Sujeira e ruído. Eu confesso que eu só ouvi falar em ruído dos dados quando eu estava quase entrando no doutorado. Mas, não sei se alguém já ouviu falar nisso, mas, enfim, se já ouviram falar, está na minha frente. A questão de sujeira se refere a dados errados mesmo. Você vai perceber que você coletou os dados e tem um erro aí vai ter que tirar, e ruído se refere mais, por exemplo, se ele tem alguma interferência externa. Eu vou fazer uma análise de vendas, aí eu aplico uma promoção em determinado dia. Então, aquele dado daquelas vendas daquele dia vai ter uma interferência dessa promoção, então tem um ruído. Então, é diferente da sujeira. A sujeira é como se fosse um erro, e o ruído é uma interferência mais externa. A questão da velocidade, né? A velocidade na disponibilização desses dados, processo de transmissão em tempo real. Então, às vezes, eu vou pegar os dados e vou conseguir já analisá-los em tempo real, em outros casos, não. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa era uma empresa de ônibus, ela tinha câmeras, só que a gente conseguia só analisar as imagens, ter informações das imagens 2 dias depois da filmagem. Então, a gente vê que em alguns casos se não consegue em tempo real, em outros sim. A distribuição desses dados, a independência e a questão da ineditismo de cada dado. Em inglês seria esse termo aqui, detector. Só que eu não achei um termo legal para traduzir em português, então acho que ineditismo seria um termo mais aproximado. E a questão da veracidade. A veracidade não caracteriza a Big Data, vamos dizer assim. A Big Data é a questão do volume, velocidade e variedade. Mas a veracidade é em relação à confiabilidade dos dados. De onde ele veio, são confiáveis, também a questão da sujeira e ruídos, que muitas das vezes você pode ter um volume alto de dados, mas esses dados
não serem confiáveis. Dando seguimento, né, aqui seria alguma das fontes de dados. Por exemplo, o GPS, o Sistema de Posicionamento Global. Ele está no celular, nosso celular, ele está nos carros, ônibus, caminhões de entrega. Então, ele está em muitos lugares, né? Então, empresas de transporte, logística, transporte de passageiro, transporte de mercadorias, tem muitas informações referentes ao GPS. Então, você pode usar esses dados para diversos fins. Na área de transporte urbano, a gente pode usar esses dados para ver o deslocamento das pessoas, de que ponto a pessoa vai, ponto origem, destino, vamos dizer assim. Esses dados também até podem ser usados no ambiente atual, no momento atual. A questão do Covid, eu ouvi uma notícia que dizia que ele pode identificar se você esteve próximo de uma pessoa com Covid. Então, se você é uma pessoa que pode ter sido contagiada. Então, são informações que podem ser usadas para esses fins. A etiqueta RFID, que seria Radio Frequency Identification, que geralmente estão em produtos. Wi-Fi. As redes sociais também geram dados. Câmeras de vídeo. Claro que essas câmeras de vídeo, às vezes, traz informação via em tempo real, ou às vezes também informações posteriormente. Também outras coisas que eu não coloquei aqui, fotos também traz informação, também é uma forma tem fotos satélite, então também pode gerar dados. Informações sobre produtos, clientes, vendas, também se geram análises. E a tecnologia das coisas também é uma importante ferramenta, pois ela permite a transmissão em tempo real dessas informações. E essas fontes de dados não quer dizer que elas são isoladas. Por exemplo, eu posso usar o sistema GPS, um sistema Wi-Fi para transmitir esses dados, o RFID junto com a inteligência das coisas para poder também analisar essas informações mais em tempo real. Então, são coisas que se conectam e interagem entre si também. Elas são só formas de coleta. E, nesse sentido, que entra também agora a engenharia de produção. Como eu vejo engenheiro de produção, e eu acho que a gente também, quando está no curso, a gente percebe isso, é um engenheiro que pode estar inserido em qualquer organização. Desde uma empresa grande, uma empresa pequena, uma universidade, um hospital. Então, ele pode estar inserido em diversos contextos. E, nesse sentido, a gente pode ter vários dados em mãos. E ao meu ver, a nossa vantagem não é vantagem, mas, tipo, o nosso diferencial em relação, vamos dizer assim, um engenheiro de software, de dados, é que a gente está dentro, muitas das vezes, do ambiente e entende como ele funciona. Então, além de poder tratar esse dado, a gente vai conseguir interpretar aquelas saídas, as análises, para tomar uma decisão com maior respaldo. Então, aqui são algumas das áreas de aplicação da Big Data. Não são só essas, mas, assim, é bem amplo, mas eu coloquei as principais que eu enxergo. A questão de transporte, eu trabalhei na parte de transporte no doutorado, então, um engenheiro de produção pode trabalhar dentro do gerenciamento de transporte e ver a questão de acidentes, enfim, a questão logística, investimentos, planejamento estratégico, você vai fazer a previsão de vendas, vai precisar saber quanto você precisa investir, ampliar sua indústria, a produção, serviço, previsão de vendas. Então, são áreas que a gente pode encaixar esse conhecimento da Big Data. Aqui, essa referência, ele traz um dado
importante que eu achei é que das empresas que tomam decisão baseada em dados, as empresas que tomam decisão baseada em dados, elas têm de 5 a 10% maior produtividade do que as empresas que só se baseiam nas tecnologias, vamos dizer assim, como softwares, saídas de RPs, por exemplo. Então, a gente, dependendo da indústria, 5 a 10% é muita coisa, gente, é muita coisa. Até uma indústria pequena é bem representativa esse aumento. Aqui a gente vai começar um pouco mais. Tô vendo que não caiu mais, né? Acho que foi uma coisa que eu fiz anteriormente. A gente vai começar a questão de dados em si, da questão de dados, descrição. Então, a parte mais, vamos dizer assim, estatística da análise multivariada. Então, vamos ter a parte de mineração de dados, né? Que é o data mining, né? Que é um termo muito usado. Vamos ver, tem 2 tipos de análise. Vamos ter análises preditivas e descritiva. A preditiva é que temos aprendizado supervisionado e a descritiva não supervisionado. Eu sei que muita gente não ouviu falar isso, né? Supervisionado, não supervisionado. O que é isso? Supervisionado é quando nós temos as variáveis independentes e uma variável explicativa. Por exemplo, num banco de dados que eu trabalhei, você vai ter dos acidentes, vamos dizer que é mais fácil. Eu vou ter lá as características dos acidentes e vamos ter se ele é fatal ou não. Então, isso é uma variável dependente. Então, eu tenho uma variável dependente para guiar o meu aprendizado. Eu sei que aquela observação se refere a um acidente fatal. Eu sei que aquela observação se refere a um acidente não fatal. Então, eu tenho algo para poder controlar meu aprendizado de máquina, né? Essa ideia. Às vezes, então, seria nesse sentido. Já o não supervisionado, eu não tenho informação, só tenho, por exemplo, as variáveis. Eu trabalhei com um banco de dados que eu tinha apenas, eram corredores de ônibus, vamos dizer assim, BRTs, corredores prioritários de ônibus urbanos, gente, que eu só tinha as características dos corredores. Nesse caso, eu não tenho nenhuma variável que está supervisionando, eu só tenho as características daquela informação e eu não tenho nenhuma variável que seja dependente, vamos dizer assim, só as variáveis independentes. Deixa eu pegar mais um exemplo mais simples para pronto. Talvez, pronto, não, alunos. Alunos, né? Todo mundo já foi aluno aqui. Então, eu vou ter diversos alunos e cada aluno tem a sua nota. Então, a nota seria a supervisão daqueles dados, seria a variável dependente. Seria nesse sentido, eu posso ter uma ou mais. Então, nesse caso da preditiva, que eu tenho esse aprendizado supervisionado, ele vai usar variáveis independentes para predizer o valor estado de outras variáveis dependentes, que pode ser só uma ou mais de uma. Se não ficou claro ainda, gente, eu vou dar mais uns exemplos para vocês. Aí, nesse caso, eu posso usar classificação, que eu vou ter, vou mapear dentro de classes pré-definidas. A regressão, que é representada por funções. Predição, eu vou predizer valores, tentar predizer valores do conjunto de dados. Aqui, nesse exemplo, eu trabalhei com um banco de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, e a gente queria saber se um paciente qualquer teria ou não sucesso se fosse fazer a cirurgia bariátrica. Bariátrica é aquela cirurgia de redução do estômago para as pessoas obesas. Então, a gente ia tentar predizer esse sucesso de acordo com os dados do paciente. Então, aí é uma predição. E a questão das séries temporais, no caso, eu vou tentar prever os dados ao longo do tempo. Já a análise descritiva, que é o aprendizado não supervisionado, eu vou tentar encontrar padrões interpretáveis dentro
de um banco de dados sem supervisão, sem uma variável dependente. Nesse caso, a gente tem clusterização. Imagine se nós temos um grupo de pacientes que pegaram Covid e que sobreviveram. Vamos dizer assim, que sobreviveram. E nesse caso, a gente quer saber quais os diferentes grupos, aliás, vamos dizer assim, os que faleceram, né, que a gente está com medo de... os que faleceram. A gente pode pegar, mesmo dentro dos grupos que tiveram óbito, quais são as características comuns. Então, a gente pode fazer clusters, que seriam grupos, dessas vítimas da Covid, e ver quais são as características que ele tem. E fazer esse grupo tem mais de 60 anos, esse grupo tem tal doença, esse grupo tem tal doença. Então, a gente consegue fazer isso. Não precisa de uma variável dependente para supervisionar esse aprendizado. Regras de associação encontra relações entre as observações, caracterização, busca informação representativa sobre os dados e descobertas sequenciais, encontra padrões sequenciais. Então, aqui de acordo com o bot, lá no final tem as referências. Então, aqui dentro da descritiva, eu destacaria a clusterização como um dos mais usados, e na preditiva a gente vê usando um pouco de tudo, mas classificação e predição é o que eu trabalhei mais, assim, que eu vi mais. Eu vou tentar dar uns exemplos mais para frente para vocês. Aí, a gente tem agora a questão da análise multivariada de dados. É justamente essa questão, né, dessas big datas. Então, só usando aqui o Hansen, que é uma referência muito conhecida na questão da análise multivariada de dados, estou vendo aqui se não caiu. Ele é uma referência bem conhecida. É uma coleção de métodos que podem ser usados quando várias medidas são feitas em cada indivíduo ou objeto de uma ou mais amostras. Então, você vai ter uma observação e você vai pegar as características daquela observação. Então, às vezes, eu vou ter mais de uma variável que descreve aquele indivíduo, aquele objeto. Eu vou dar os exemplos a seguir. Então, isso nasceu muito nas questões das ciências biológicas. A questão você vê uma planta, aí você vê o tamanho, a espessura, a característica, enfim. Isso nasceu muito lá nessa área, mas ela abrangeu para as demais. Porque também interessa também não só eles, mas para essa área também. Aqui são os exemplos de análise multivariadas. Por exemplo, eu vou ter alunos. Nos alunos eu vou ter, por exemplo, as notas dos alunos no curso. Eu posso também ter características demográficas desses alunos, de onde ele veio, a idade, a etnia. Então, todas essas são variáveis que descrevem os alunos. Pessoas, eu tenho altura, peso, porcentagem de gordura corporal. No crânio, também tenho medidas como comprimento, largura, capacidade. Nas empresas, despesas com publicidade, mão de obra, matéria-prima. Em vários tipos de indústrias, sobre itens fabricados. Eu tenho várias dimensões de qualidade, de conformidade dos produtos. A questão em um banco, eu vou ter candidatos a empréstimo, vou ter qual é a renda desses candidatos, nível de qualidade, duração da residência, conta poupança e assim vai. Até um cabelo humano ele tem características que podem ser tratados como dados multivariados. Eu vou ter a composição química. Então, isso tudo são dados multivariados, são exemplos que a gente pode pensar. Aqui, dentro da engenharia de produção, a gente tem a questão de controle de qualidade e monitoramento de processos. Uma colega minha no doutorado, ela fez um trabalho que ela analisava os espumantes e verificava a questão da origem do espumante, de onde ele devia, um café, se ele é de qualidade boa ou ruim.
Então, a gente consegue fazer uma análise em relação a isso. Previsão de demanda de produtos e serviços. Então, você pode prever quantos clientes podem comprar seu produto, quantas pessoas você pode atender no determinado dia, de acordo com certas características, como dia, temperatura. Você pode trazer informações para poder prever isso. Balanceamento de lote, sequenciamento, gestão e controle de estoque. Aqui um exemplo, por exemplo, de um banco. Ele pode fazer um estudo para a concessão de crédito de um cliente. Ele pode verificar, de acordo com informações dadas pelo cliente, se ele é um candidato que tem alta chance de adimplência ou inadimplência, e assim conceder ou não o crédito. Então, a ideia disso tudo, né, a gente até coloquei aqui embaixo, é que ela pode ser aplicada a qualquer problema que envolva classificação, clusterização, predição, e também aqueles outros tipos que nós vimos mais atrás, que possuem um conjunto de dados multivariados. Aqui seria o processo de análise. Então, aqui é a referência do Laurix, de novo. Ele vai começar pela coleta dos dados. Aí, eu tenho pré-processamento desses dados. Aqui você pode verificar, eu vou até entrar depois nesse ponto. Você pode verificar se tem outliers, vou explicar que teria um ponto diferente dos demais. Pode tirar os ruídos, sujeiras. Eu tenho aqui a transformação dos dados, que seria manipulação. Esse armazenamento de dados se refere muito mais à forma que ele é armazenado computacionalmente, só para deixar claro, assim, não é a questão. Porque dependendo de como for armazenado, pode ser mais ou menos veloz a questão da análise. Se você tem um número muito alto, mas aqui eu acho que não é uma grande preocupação nossa nesse momento. A questão aqui dessa ideia dessa palestra é mais para dar uma ideia de como manipular esses dados e fazer as análises. Eu acho que para o volume que nós vamos ter, a gente pode, isso aqui a gente deixar para os engenheiros de software de computação para isso, mas aqui faz parte também, só para deixar claro que faz parte, como ele referenciou. Aqui é a questão de análise de dados em si, né? Aí os algoritmos, aí você pode usar análise de classificação, classificadores, preditores, vários tipos de algoritmos que existem para análise de dados, e, por fim, a tomada de decisão. Então, todo esse é o processo de análise, da análise multivariada. E aqui, esse processo aqui, é um que eu até sugeri na minha tese, foi esse processo aqui, ela não está disponibilizada ainda na biblioteca da URGS, mas é meio que, ao me deparar com diversos tipos de dados, eu meio que sugeri eu vejo que esse processo aqui você pode aplicar para tratar os dados multivariados. Primeiramente, você vai ter que preparar os dados, definir o número de agrupamentos, se for clusterização, que seria a questão de agrupamentos, eliminar as variáveis menos relevantes e avaliar qualitativamente as variáveis selecionadas. Aqui a gente vai entrar num ponto que é eliminar variáveis menos relevantes. Isso acontece muito porque, como nós estamos trabalhando com grandes bases de dados, vamos ter, às vezes, muitas variáveis e nem todas elas vão explicar muita coisa. Então, às vezes é importante você ter um processo de eliminação de variáveis menos relevantes. Então, eu vou comentar um pouco aqui com vocês. Claro, se você tiver uma base com poucas variáveis e só, vamos dizer assim, um número de observações grande, talvez não seja necessário. Mas se você tiver uma dimensão alta desse banco de dados, que seria um número de variáveis alto, então aí esse processo 3 é muito importante. Então, a questão da preparação de dados.
nesse passo, eu vou incluir análise de outliers. Outliers é como se fosse um ponto fora da curva. Eu vou ter vários dados e ele é um ponto, por exemplo, eu tenho um exemplo simples, nota de alunos. Eu tenho várias notas, aí a maioria tira 8, 9, aí tem um aluno que tira 1. Então, a gente percebe que o comportamento desse aluno é diferente dos demais. Ou, por exemplo, eu vou ter vendas numa empresa de produtos e eu percebo que em um determinado dia teve um pico ou um vale muito baixo. Então, são pontos que a gente vê logo que tem uma coisa errada. Assim como hoje em dia, né? Por exemplo, os dados que a gente for tratar futuramente, esse período de quarentena está afetando muitos dados, por exemplo, de vendas, shoppings fechados. Então, isso, se a gente for tratar futuramente esses dados, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada nesse período de março até, não sei, maio, junho. Então, a gente vai ver que tem alguma coisa errada nesse dado. Então, a gente vai perceber que é um comportamento fora do padrão. Também tem a questão dos missing values. Missing values seriam os valores faltantes. Muitas vezes, quando a gente pega uma base de dados muito grande, a gente percebe que tem valores faltantes, que não estão presentes. Então, como tratar? Pode ser 2 tipos de tratamento. Por exemplo, eu peguei uma base de dados que ela tinha 70 mil observações. Nesse caso, os valores faltantes eu apenas deletei, porque mesmo deletando os valores faltantes, eu ainda continuo com um volume grande de dados. Mas, em outros casos, eu também trabalhei com a base de pacientes da bariátrica, da cirurgia bariátrica. Então, se eu eliminasse um paciente, eu tinha menos dados, né? Se eu eliminasse um paciente, talvez aquele paciente vai me dar informações diferenciadas. Então, às vezes, tirar a observação. Algum problema? Aqui tá tudo ok. Ok, então tem alguma coisa. Vamos voltando, então. Aí, se eu tirar um paciente que fez a cirurgia, só porque ele tem alguma variável com valor, que falta o dado, talvez ele deixe de fornecer outra informação para mim. Então, tem estratégias de preenchimento de dados também. Então, você pode ver o comportamento dos seus vizinhos, né, os vizinhos das observações, e preencher de acordo com o padrão. Já digo que preencher com a média não é uma boa saída. Então, tem outras estratégias que a gente vai usar. Também tem a questão das variáveis ser altamente correlacionadas. Então, você pode ter que fazer uma análise prévia de se elas são altamente correlacionadas para retirada, talvez. Ou até não, né? Porque, às vezes, ser correlacionadas não prejudica a análise. Mas, em alguns casos, seria interessante. Tá tudo ok, né? Aqui, aí a questão de... tá. A questão da conversão de variáveis contínuas em categóricas. Primeiro, no caso é o contrário, conversão de variáveis categóricas em contínuas. Nesse caso, vamos ter, por exemplo, variáveis do tipo etnia de um paciente, negro, branco. Vou ter questão também de um dado de um cliente, a localização, a idade. Então, são variáveis que não são contínuas. Então, também eu vou precisar, às vezes, transformar essas variáveis categóricas
em variáveis contínuas para poder analisar, porque elas, de forma categórica, às vezes não dizem muita coisa. E também tem estratégias de poder fazer isso. A questão do número de agrupamentos. Se for clusterização, é importante fazer essa análise prévia, porque como a técnica de clusterização é um método não supervisionado, aliás, exploratório, então você tem que verificar qual seria o número de clusters ideal para aquele grupo. Você não consegue essa informação, você tem que dizer isso para a ferramenta. Então, para isso, geralmente, a gente pode usar o auxílio de um dendrograma e também análise dos especialistas da área. Deixa eu só mostrar para vocês o que seria um dendrograma. Dendrograma é isso aqui, gente. Aqui seria um trabalho, né, que aqui tem os conflitos de trânsito, e aqui a gente percebe, quando a gente joga para o dendrograma, ele sugere 3 grupos. Aí, isso foi levado de 3 a 4, né? Aqui também, se a gente for dividir, a gente pode dizer que esse vermelhinho pode ser até 2 grupos, mas enfim, mas é uma análise também, como posso dizer, subjetiva, então por isso que é bom a gente contar com o auxílio de uma ferramenta matemática, seria o dendrograma, e depois os especialistas, que a gente vai analisar se realmente esses grupos dizem alguma coisa. Então, nesse caso, a clusterização, como vocês lembram, eu falei no início, a clusterização trabalha com dados não supervisionados. Então, eu não tenho aquela variável dependente para dizer se eu estou indo para um caminho certo ou errado. Então, é importante nessa ferramenta a análise dos especialistas para ver se aquele grupo diz alguma coisa e o dendrograma juntamente. E na questão da eliminação de variáveis menos relevantes, eu vou ter a questão de algumas técnicas. Por exemplo, um índice de importância de variável, que eu vou poder elencar quais são as variáveis mais importantes da menor, de acordo com o índice maior para o menor. Também a técnica de omite uma variável por vez, que eu vou testando juntamente com a minha técnica, para ver qual variável qual o comportamento daquela variável quando sai do problema. Então, são técnicas de seleção de variáveis. Eu não tenho a pretensão de dizer agora para vocês, mas só quero dizer que existe. E só que quando você trabalha, vamos dizer assim, com clusterização, como é uma técnica não supervisionada, não tem como você fazer esse teste para ver se você está indo bem ou mal. Você tem, no máximo, mensuradores de clusters, de clusterização, para você ver se está indo qual valor, qual a proximidade dos grupos, distância dos grupos. Mas você não tem um valor, esse cluster é bom, esse cluster é ruim. Você vai analisar depois para ver se tem uma análise subjetiva aí. Já na classificação, eu consigo. Então, na questão da classificação, é aconselhável separar em partições de treino e teste. Separa em partição de treino e teste, sendo que o teste você deixa de lado em toda a modelagem do problema e só vai usar o treino para fazer os modelos, e depois que o modelo está pronto, consolidado, você vai testar na partição que não entrou no modelo. Então, na classificação tem esse cuidado a mais. Aí aqui, e por fim, né, depois que você seleciona as variáveis, você vai analisar as variáveis. Essa variável diz tal coisa, essa variável, ela quer dizer isso, né, a questão das variáveis selecionadas. Aí aqui eu vou, em seguida, aqui também pode contar com os especialistas, só que a questão dos especialistas, se você trabalha na empresa, você conhece bem aqueles dados, o especialista pode ser você mesmo que fez a análise. Então, você pode fazer tanta análise de dados, né, da análise multivariada e a interpretação. Aqui eu coloquei também porque, por exemplo, você pode, por exemplo, estou trabalhando com banco em um hospital. Mesmo que seja um engenheiro de produção trabalhando no hospital,
você tem os médicos que entendem melhor daquele assunto. Então, mesmo que você consiga entender mais ou menos como funciona, é bom você contar com especialistas na área, mas assim, os médicos, que vai te ajudar naquela interpretação dos dados. Então, isso é importante também. Aqui deixei esses links, que seriam softwares, sugestões de como trabalhar com da análise multivariada, né, com as Big Datas. Eu trabalhei mais com o MATLAB, mas o MATLAB eu sei que ele é um software fechado, né, tem que ter a licença, enfim. Então, mas o R também, eu aconselho mais o R, porque ele é aberto, tem vários pacotes disponíveis, tudo que você imaginar, eu quero fazer uma coisa assim, uma regressão múltipla, tem um pacote no R. Então, você pode tentar, você usa facilmente. Então, aqui seria a dica para quarentena. Então, vocês podem usar, aqui tem os links. Então, vou só abrir aqui para vocês rapidamente, para vocês verem. Para vocês verem. Aqui, ó. Aqui foi quando eu comecei a ver a questão do R, eu vi esse cursinho da FGV, para dar uma noção boazinha para você começar. Depois, claro, você vai avançando, aí depois você vai ver que você vai conseguir desenrolar. Tudo que aparecer, você vai conseguir. Não sei fazer tudo, mas consigo desenrolar. Vai ser desse jeito mesmo. Então, aqui tem um curso né, da FGV que fez, ele tem várias aulas, que são 20 aulas, então dá para dar uma noção inicial de como usar o R, como instalar, e também tem esse curso aqui que até um colega aqui da URGS fez, que ele também dá várias informações sobre o R, então dá para seguir o curso, aí você baixa, tem a instrução de como baixar a instalação, tem que baixar o RStudio. É bem tranquilo, gente, é bem tranquilo, dá para fazer, acompanhar. Então, assim, eu acho que, mesmo que não queira, não sei se eu quero mexer com Big Data, com essas questões, eu acho interessante entender um pouco um software assim, por exemplo, como o R, porque você consegue aplicar várias coisas, e como ele é aberto, dá para você fazer suas aplicações e dá para a indústria, para a empresa, ela consegue também baixar. Aqui na URGS tem um pessoal que fez uns projetos com empresas de venda, acho que era até a Renner, fez um projeto de análise de vendas, de previsão. Então, o pessoal fez o algoritmo, fez o programinha, o pessoal de produção, viu, gente? O pessoal de produção fez o projeto, a consultoria, e depois está pronto, mandou para lá, para a empresa. E como ela é um software livre, então ela consegue rodar lá tranquilamente, o que não acontece com o MATLAB. Então, minha sugestão é aprender o R, tá ok? Então, tá aqui as dicas, eu vou passar depois esse slide para vocês clicam aí, aprendem, dá para seguir, fica aí aprendizado para a quarentena. Aqui é um pouco, eu vou falar dos trabalhos que desenvolvi, e aí eu vou mostrar alguns bancos de dados. Por exemplo, eu falei de acidentes de trânsito, mas também eu trabalhei com conflitos. Tem uma diferença entre conflito de trânsito e acidente. O conflito é como se fosse uma freada brusca que não chega a ter uma batida. É como se fosse uma situação, vamos dizer assim, que pode gerar um acidente, mas não chega a ser. Seria um momento antes. Então, nesse caso, deixa eu mostrar aqui o banco de dados para vocês. Estão vendo o banco de dados? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Ok. O Jonathan é minha voz aqui. Então, aqui a gente tem esses dados de conflito de trânsito. Então, conflito é uma condição, vamos dizer assim, que pode gerar um acidente, mas não chega a ser uma freada brusca,
Seria nesse sentido, vamos dizer assim. E o acidente é o acidente em si, bateu, né? A pessoa sofreu um acidente, se machucou, então isso é um acidente. O conflito não chega a ser isso. Então, aqui nós temos as variáveis, ó. A gente percebe aqui que tem várias variáveis, estão vendo, ó? Então, aqui são variáveis. E aqui, esse conflito, foi feito um trabalho anteriormente que tinha 0, 1. 0 é um não conflito e 1 é o conflito. Então, comparava para predizer o que se era um conflito ou não. Isso foi um trabalho nesse caso, quando eu trabalho com essa 0, 1, esse banco de dados é supervisionado. Mas, por exemplo, se eu fizer, no mesmo artigo que eu vou mostrar para vocês, eu só analisei os conflitos. Então, essa supervisão não existe mais, porque todos se referem à mesma coisa. Estão entendendo? Tipo aqui, então, essa supervisão não existe mais. Então, nesse caso, eu trabalhei com clusterização, nesse artigo. Então, eu vou ter aqui, ele é uma análise multivariada para a seleção análise multivariada para selecionar variáveis para a clusterização de conflitos. Então, ele foi publicado no ano passado, e ele tem o objetivo de agrupar esses conflitos usando o som. O som é uma ferramenta de redes neurais, então a questão da inteligência artificial também é importante na questão dessas análises das big datas, então tem softwares, e por isso que eu aconselho o R, porque tem como você, dentro do R, por exemplo, tem um pacote que simula o som, que é Self-Organized Maps, então você consegue aplicar várias coisas dentro do R, é bem interessante. Deixa eu só mostrar aqui o artigo. Então, esse é o artigo, né, que foi publicado. Aqui, nesse som, essas cores, cada hexágono desse é um neurônio, vamos dizer assim. E as cores escuras mostram proximidades entre as observações, são mais próximas, e as cores claras mais distância, maiores a distância. Olha, aqui essa matriz com as 26 variáveis, a gente percebe que tem a formação de um cluster aqui, mas os demais a gente não consegue ver direito, né? Não consegue definir. Quando a gente faz a seleção de variáveis, a gente percebe que a gente vê a formação dos clusters. Por exemplo, aqui tem um cluster, aí a gente vê aqui a bordinha mais clara separando, a gente pode dizer outro cluster aqui, 3 clusters, vamos dizer assim. Então, a gente percebe que com a seleção de variáveis, percebemos uma melhora da clusterização. Então, aqui é uma ferramenta de clusterização de redes neurais, de uso de inteligência artificial. Então, a gente percebe a melhoria. Só quero enfatizar de novo que eu sou engenheiro de produção, né? Assim, a gente vai metendo a cara e vai aprendendo. Então, a gente percebe, né, nesse caso, que a gente consegue separar os grupos de conflito. A gente percebe aqui a formação de 3 grupos. A gente percebe que vai ter um grupo com maior velocidade, maior variação, que seria o grupo 3. Aí tem um outro grupo que tem a maior velocidade e menor coeficiente de variação, que seria o grupo 1, e um grupo que está na área de transição. Então, nos conflitos, a gente percebe que tem esse grupo que tem menor velocidade e maior coeficiente de variação é mais propenso a um acidente depois. Isso que a gente fez uma análise junto com especialistas também. Porque imagina uma via congestionada e você está lá sempre freando. Então, você está com a menor velocidade e todo momento freando. Então, isso é uma propensão para um acidente futuro. Então, foi meio que, se alguém quiser ler depois o artigo, olha lá meu lápis. Mas é um trabalho que a gente fez. Deixa eu continuando aqui. Aí, também tem esse trabalho aqui dos corredores de ônibus. Então, seria selecionar variáveis mais importantes para clusterizar corredores prioritários de ônibus. Então, o objetivo desse trabalho era propor uma estrutura
para identificar as variáveis mais informativas para clusterizar os corredores de ônibus. Por exemplo, a gente tem corredores, a gente tinha dados de mais 45 países, 296 corredores em 45 países, descrito por 44 variáveis. Imagina, eu tenho 44 variáveis que descrevem os corredores. Então, é muita variável. Então, você conseguir selecionar as variáveis mais importantes para gerar, por exemplo, aqui na América Latina, quais são as medidas mais bem-sucedidas de corredores prioritários de ônibus. Então, isso serve de benchmark para futuras cidades que queiram implementar na sua cidade. Então, aqui eu vou mostrar só o banco de dados, vou fechar aqui dos conflitos. Aqui, ó, aqui dos corredores de ônibus, né? Então, eu tenho corredores de diversos países, e aqui eu tenho a população daquele país, aí eu tenho, são características do sistema, vamos dizer assim, e tenho característica operacional, né? Se existe sistemas de tarifa integrada, se tem estações de transferências, qual é a frota, então se tem marca, brand logo é a marca. Então, são várias informações desses corredores. E esse é um banco de dados não supervisionado. Por quê? Porque eu só tenho as variáveis que descrevem os corredores. Eu não tenho nenhuma variável que resposta, vamos dizer assim. Se vocês conseguirem entender para mim o que é um dado supervisionado e não supervisionado nessa palestra, eu fico feliz. Mas, enfim, isso aqui é um exemplo de bancos de dados não supervisionados. Então, aqui seria um outro trabalho. Aqui seria um trabalho em andamento, que seria a seleção de técnicas de seleção de variáveis para classificação de acidentes fatal e não fatal. Então, nesse caso, eu quero identificar as variáveis mais relevantes para a classificação de acidentes de trânsito fatal e não fatal. Imagine que eu consiga dizer quais variáveis que podem promover a um acidente fatal. Então, o poder público pode controlar aquela condição para tentar minimizar esse tipo de acidente. Então, aqui são 2 bancos que eu peguei. Esses bancos aqui, gente, são abertos, você consegue também, esses bancos estão abertos, você consegue essas informações da Grã-Bretanha e do Brasil. A gente vê que tem muitos dados, mais de 109 mil dados. Então, aqui é um exemplo de banco de dados supervisionado. Aqui, por exemplo, eu teria variáveis, por exemplo, ao dia da semana que ocorreu o acidente, o horário, no caso do Brasil, né? A federação, o município, o tipo de acidente, se foi colisão frontal, saída de pista. Então, tem várias características desse acidente, se foi pista dupla, simples. E a supervisão desse banco de dados é justamente se ele é ou não acidente fatal. Então, eu tenho as características e eu tenho uma informação. É ou não acidente fatal? É fatal 1 e não fatal 0, vamos dizer assim. Então, isso é a supervisão desse banco de dados. Então, eu consigo mensurar se eu fiz um modelo bom ou não, porque ele é supervisionado. Já na clusterização, não consigo fazer isso. Eu tenho que ter uma análise mais, vamos dizer assim, subjetiva daqueles clusters. Aí, aqui, o outro trabalho, esses trabalhos que eu citei até agora entraram na minha tese. Mas, por exemplo, esse trabalho aqui, ele é um trabalho que foi feito em parceria com médicos do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, que o objetivo, eu vou ter pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, e o objetivo é criar uma fila de pacientes para a cirurgia bariátrica de acordo com a expectativa de sucesso do procedimento e comorbidade do paciente. Comorbidade é o número de doenças que a pessoa tem. Por exemplo, eu tenho hipertensão, diabetes, então você tem várias comorbidades juntas, né? Morbidade é a doença, a comorbidade é o número de doenças que a pessoa tem de forma conjunta. Então, a gente tinha um banco de dados com pacientes que fizeram a cirurgia, e de acordo com esse banco de dados, nós vamos fazer a expectativa, predição, né,
o sucesso ou não desse paciente, de acordo com o resultado da cirurgia e as comorbidades que ele vai ter, que ele tem. Então, aqui eu vou ter 461 pacientes que fizeram cirurgia bariátrica no Hospital de Clínicas, e 31 variáveis. Então, tem tanto variáveis demográficas, né, como idade, sexo, escolaridade, e também variáveis pré-operatórias, como número de medicamentos que o paciente usa, glicemia, se tem hipertenso, se tem esteatose, que seria a questão de problemas com alcoolismo. Então, são várias características. Nesse caso, vamos ter um dado, né, ele vai ser supervisionado, porque nós criamos um indicador de sucesso. E o sucesso seria uma soma de outras variáveis, não variáveis que entram no modelo como variáveis independentes, seriam outras variáveis, e eu vou ter uma variável de sucesso. Então, a supervisão nesse caso seria o sucesso desse paciente na cirurgia. Então, seria isso. E por fim, aqui tem outro trabalho, que seria também a questão na área da saúde, que seria estimar a internação de pacientes na ala pediátrica. Então, a gente quer, porque tem pacientes que vão entrar e vão ficar poucos dias internados, outros vão ficar meses. Então, a ideia é verificar quanto tempo, de acordo com o paciente que entrar naquele momento, a gente tem como estimar o tempo que ele vai predizer, o tempo que ele tende a ficar internado, é isso que a predição faz, né? Você vai querer estimar uma informação futura de acordo com os dados de entrada com o paciente. Então, vamos ter mais de 3.617 pacientes descritos, gente, olha o número de variáveis que descreve esses dados, 1.960. Imagine você querer interpretar 1.960 variáveis. Então, é muita coisa. Então, por isso que aqui uma técnica de seleção de variáveis, ela é muito importante. E aqui nós temos um banco supervisionado, porque temos uma variável dependente, resposta, que seria o tempo de internação. Então, o tempo de internação, ele vai meio que supervisionar o aprendizado desse modelo. Então, acabou. Aqui tem as referências. Aqui, eu diria que eu gostei muito desse artigo, assim, dá para vocês dar uma lida, esses que estão destacados. Ele mostra meio que os desafios da Big Data. Esse Urgência, a análise multivariada, é bem legal, dá para usar muito para entender um pouco das análises. E esse artigo aqui eu não citei na minha palestra, mas ele é bem interessante para quem quer enveredar para essa questão de seleção de variáveis, classificação, enclusterização. Então, ele mostra tipo, um passo a passo, as questões importantes que têm que ser verificadas. Tá, ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E agora, Jonathan, vamos abrir. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Pronto, Miriam, porque eu não estou tendo acesso ao chat, então eu acho que o pessoal pode fazer pergunta no chat e você mesmo escolhendo e respondendo, pode ser? Pronto, pode ser, estou aqui com o chat aberto. Alguém tem alguma pergunta, gente, sobre isso? Pode falar. É o Thomas? Pode falar. Bom, primeiro queria parabenizar a Miriam pela apresentação, né? Foi bem interessante, eu acho que todo mundo gostou bastante de conhecer um pouco mais sobre o Big Data. A minha pergunta não é nem em relação a mim, né? É em relação ao pessoal que alguns estão acanhados de perguntar aí. No caso, o que você sugere para um estudante de produção ou alguém que já é engenheiro de produção e que quer entrar nessa área, né? Qual que você sugere? Por onde começar? Eu sugiro, primeiramente, tentar ter acesso a algum software, assim, sabe, de programação.
demais. Por exemplo, tem outros softwares como SP, SS, tem um Minitab, mas eu acho eles muito fechados. Eu prefiro que eles comecem por um R, principalmente, que ele é aberto, MATLAB, se tiver acesso, mas eu dou preferência, se não tem conhecimento nenhum, eu sugeria ir para o R. E tentar buscar, Python aqui também, a Rosana falou. Então, se tiver alguma noção de programação para poder mexer com esses dados. Porque eu digo que você só vai entender mexendo. Por exemplo, essa questão do som que eu comecei a usar, gente, eu passei um tempinho para entender, viu, aquilo, eu pegava e testava. Primeiro você tem que começar com um banco que você consiga entender o comportamento dele. Um banco bem dócil, vamos dizer assim. Você vai ver se você consegue entender, consegue manipular esses dados, e depois vai abrindo para um banco maior. É isso que eu sugiro. Então, o primeiro ponto é tentar alguma linguagem de programação. Esses artigos que eu sugeri, eu achei eles bem interessantes. Se vocês conseguirem ler esses 2 artigos, o Rense eu não vou dizer para ler, porque é um livro com um monte de páginas, mas se vocês conseguirem ler os 2 artigos que eu sugeri, eu acho que vocês vão ter uma noção muito boa. E também tem muito bancos abertos. Só que a questão dos bancos abertos é que você vai tratar e você não vai conseguir interpretar. Então, se você tem acesso na sua empresa, ou se você trabalha em um lugar que tem acesso a um banco de dados com um grande volume de informação, eu diria para meter a cabeça e testando e se juntar com alguém que já tenha noção e estudar, porque eu acho que é assim, tipo, pedir orientação de um professor, aí aqui estamos abertos para isso, né, aqui estamos abertos para dar essa orientação, mas tem que ter uma vontade de entender e aplicar, porque senão você não vai conseguir desenvolver, acho que tem que, e a questão de aprendizado em um software eu recomendaria muito. Obrigada. Mais alguma pergunta? Obrigada, gente, que bom que vocês gostaram. E caiu a internet, mas deu certo, né? Eu acho que ninguém mais tem perguntas. Aqui já a Meire falou, já tinha ouvido falar sobre Big Data, mas não conhecia, a palestra foi ótima e um grande valeu. Obrigada, professora. A Silvanete quer falar? Pode falar. Vocês entenderam a pergunta que eu falo para vocês? Entenderam a diferença entre dados supervisionados e não supervisionados? Deu para entender? Deu? Aqui antes eu esqueci, entendido. Porque se vocês entenderam isso, vocês vão conseguir ver qual é a melhor ferramenta para usar. Porque isso vai dizer muita coisa. Está tudo entendido, então tá bom, gente. Qualquer dúvida, eu vou mandar a palestra para vocês. Estatística, esses softwares fechadinhos, eles são mais fáceis, eu concordo, Silvanete. Eles são mais fáceis de lidar, assim, você consegue, eu também uso, eu também faço análise com eles, só que eu digo, quando você vai manipular um número grande de dados, você fica engessado com eles. Você não consegue fazer um loop, consegue fazer muita coisa, então acho que eles engessam muito. Mas, se é o que você tem, então use, então não tem problema. Mas se alguém quer enveredar mais por esse caminho, acho que um software, e o R está aí de graça, está aberto o conhecimento, eu acho que é bem interessante. Eu vou, se tiver alguma pergunta, escreva aqui no chat, mas enquanto isso eu vou mostrar só a análise temporal. Análise temporal, vocês podem usar a questão de previsão, de regressão, então vocês têm como fazer também. A questão da análise temporal, só que ela envolve o tempo. Então, mas você pode usar os mesmos métodos também. Exato, Davi, tem muita biblioteca sobre o... Deixa eu só mostrar agora, gente, o folder da próxima palestra, que vai ser o dia 20, né, de maio. Aí depois eu vou abrir de novo as inscrições, né, só para a palestra, mas
vão ser mais limitadas, porque já temos 150 inscritos, e seria com o engenheiro Renato Cássio Santos, é do Grupo Guararapes. Ele é engenheiro de produção, formado pela UFRN, ele é gerente de produção. Então, para as pessoas que têm interesse na parte mais de indústria, manufatura, eu recomendo, a palestra vai ser com ele, tem muita experiência nessa área. Então, a engenheira de produção de volta às origens, à manufatura. Então, dia 20, então fica aí o convite. Tem a questão de componentes principais também, você pode também ver. Então, é isso, gente, assim, mais dúvidas? Jonathan, mais alguma coisa, mais informação? Se ninguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação. Algum professor quer falar mais alguma coisa? Gente, você conseguiu fazer a chamada, Jonathan? Sim, consegui. Tá ótimo. Então, gente, eu vou agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí qualquer erro, né? Mas vamos aprendendo com o tempo. Não sei se as pessoas 109 ainda estão presentes, mas parece que ficaram até o final. Espero vocês na próxima, que é dia 20, e espero que a gente use esse tempo que a gente está tendo agora para fazer coisas proveitosas, tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima.